quando não tinha saída, me abraçou. Meu mundo preto e branco, onde só havia pranto, você pintou. Tá tudo diferente, meu jardim sem flores brotou quando você tocou. Meu céu tá estrelado, tudo ficou claro, o sol e a lua se encontrou. Nada vai me separar, estou guardado pelo teu olhar. Pro mundo inteiro vou gritar, teus braços é o melhor lugar. Estou em outra vibe, já mudei de vida, hoje sei pra onde vou. Muito boa noite para vocês que estão nos ouvindo através da Remissão Gospel. Nesse programa que começa agora, o Tá na Área, sextou, estou em outra vibe, estou com outra vida e eu sei para onde eu vou. E vocês vão para onde? Opa! Será? Para onde que vocês vão? Gente, eu quero dizer muito boa noite para vocês, dizer que a gente está muito feliz nessa noite. Vou fazer uma pergunta que o Paulo sempre faz: como foi o seu dia hoje? Mande para nós através do WhatsApp no 984722392. É o WhatsApp da rádio, eu vou repetir, é o 984722392. Interaja, gente, façam perguntas, mandem recadinhos para nós, mandem sugestões, tá? A gente vai estar aqui sempre dando uma olhada no WhatsApp, mas a gente quer que vocês interajam através do WhatsApp, tá? Hoje também nós estamos com uma inovação, tentando fazer uma live ali pelo Instagram. O Instagram do programa Tá na Área é @PMG Tá na Área, tá? Se você querer entrar lá pelo Instagram, nós também estamos tentando fazer uma transmissão lá também, beleza? Vamos começar aí. Então vamos lá, né? Hoje, uma noite maravilhosa, sexta-feira, o dia foi lindo, aquele sol, né? Então a gente já vai começando dando um abraço para Claudinei, conhecida mais como minha sogra, né? Para Priscila, que está nos ouvindo, né? Para Giovana, para quem mais está aqui ao vivo, né? Para o pessoal da RAB, Autoescola RAB, Valquíria, um abraço, Valquíria. Olá, Valquíria, um beijo, Valquíria. Isso! E vamos começar hoje, nós vamos começar com o tema, né? Do filme. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro meu amigo Adriano, que tá pela live. Tá pela live? Quem mais tá pela live? Quem que é a outra pessoa ali, Isabel? A Nete. A Nete, amiga da Isabel. A Nete. Opa, caiu aqui minha live. Quanto tempo, Nete? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa psicanalista, pedagoga, né? Ela que pegou um tema, pode arranjar confusão aí, né? Nós vamos hoje comentar um filme. E qual é o filme? A Caminho da Fé. A Caminho da Fé. É um filme polêmico, né? É um filme bem polêmico. Bacana, bem polêmico, né? É um filme que eu estava dando uma olhada nos comentários. É um filme que mexeu na comunidade evangélica em geral, não só a comunidade evangélica, mas também outras comunidades. Porque é um filme que começa, né, com uma vida normal de um pastor normal, avivalista, né, que ele em si, né, tem ali aquela sede, né? Quem tem um chamado evangelista, ele tem essa sede de sair para ganhar alma, né? Parar, conversar, falar do amor de Jesus Cristo a todo preço, né? A todo custo. E a gente vê esse pastor, né? Empolgado, só que a gente não vai contar toda a história, não. Vamos aos poucos. Bora lá, Isabel? Vamos lá. Então, antes da gente começar, né, a discutir e trazer alguns pontos, vamos deixar claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, de forma alguma. A gente só quer comentar realmente sobre alguns pontos que nós temos sobre o filme, até porque algo que a gente viu de diferente, que muitos que criticaram esse filme não viram, foi que esse bispo, esse pastor, ele não teve compaixão sobre a sua vida. Exatamente. Então, assim como ele errou, todos que estavam ao redor dele erraram também, né? Exatamente. Ao julgarem, ao apontarem para ele de uma forma errada. E então a gente traz primeiramente esse homem que queria evangelizar o mundo. Ele realmente conseguiu ganhar muitas e muitas almas para Jesus. Porém,
ele não cumpria a regra básica, que era cuidar do celular, né? A gente já começa nesse ponto, né, Paulo? Você pega ali uma pessoa voltada totalmente para a igreja, mas se você colocar também na vida circular, uma pessoa voltada ao seu trabalho, porque ele fazia da sua fé, da religião, do ato de estar diretamente na igreja como seu trabalho, né? Ele, se você pegar esse filme, você assistir, você vai ver que ele leva uma vida como se fosse um grande empresário, toda hora dentro de um avião, toda hora trabalhando, e a família em si cada vez mais deixando de lado. Né? Tem a parte do casamento ali que também está com problemas, não é verdade? Sim. E a gente vê isso. E isso gera, querendo ou não, pequenos traumas. São pequenas situações que aos poucos que são minandos, né? São pequenas armadilhas pronto a explodir diante aos olhos, né, dentro da pessoa. Então, se você te olhar para um grande empresário, né, um grande empresário, ele tem isso também. Se você olhar para a vida dele, é uma vida totalmente desregrada, a família vai acabando esquecendo de lado. E esse pastor, ele começou a viver isso. O sucesso chegou diante dele. Então ele dirigia uma igreja no qual era uma mega igreja já. Uma potência. Uma Sim, potência uma de igreja. Exatamente, né? 6.000 membros, mais ou menos, né? Por aí, né? E se você olhar, ele já era um pouco até mesmo estrela. Era um astro Ele gospel. é um astro gospel, né? Onde que todo mundo, né, queria, na verdade, nem ter talvez um conhecimento a Deus, mas para ver o grande pregador, né? o grande ministrador. Né? Se a gente olhar hoje, né, dentro do mundo cristão, né, quantas pessoas hoje que estão no ar como estrela? Principalmente quem quer ouvir profecia. Tem gente que vai longe para... o fulano de tal vai estar lá, aquele lá, nossa, ele tem profecia, ele fala... Parece que é um vidente, né? Vou lá para ver o meu futuro. As pessoas vão longe em busca Pra saber de uma disso, resposta, né? A Resposta tá aqui, ó. resposta tá na palavra. Né? Sacia, Não que Deus não sedento. possa usar, né, alguma pessoa Claro para que ser sim. um porta-voz, né, daquilo que Deus quer te falar, né? Mas na verdade, se a gente ficar correndo muito atrás disso, né? Nós não estamos correndo atrás, nós estamos correndo atrás das bênçãos e não de Deus, né? E a gente pega a entrada desse filme, ele é empolgante, porque você olha e você vai pensar, poxa vida, é um filme que vai falar sobre um grande homem, né? Não deixando de ser. Mas se a gente começa a perceber e fazer algumas leituras da personalidade dele, a gente vai ver que ele em si, ele mesmo começa a armar uma armadilha. Toda vez que terminava o culto dele, ele dava atenção para o povo, chegava em casa, não dava atenção à sua esposa, e ligava a televisão e assistia os programas da África, né? E ele ficava se questionando, por que Deus? Porque nós temos tantas coisas e eles lá estão sofrendo. Será que é justo? E uma pergunta para ficar no ar. Aquela pergunta que muitas igrejas fazem. Uma vez salvo, sempre salvo? Comenta aí na live. Diz pra gente, Gisele, no WhatsApp da rádio e comenta na live. O WhatsApp é o 984722392. Eu vou repetir, 984722392. Responda para nós, uma vez salvo, sempre salvo? Essa é a pergunta. Responde para nós aí, queremos ouvir você. Isso aí. E a gente vê que o filme, ele é inteiramente tentando justificar um erro, né? E daí, partindo disso, eu passo para uma outra pergunta também, que surgiu no meio do filme. Certo. Devemos ter medo de Deus? Olha, é uma pergunta muito importante, porque você já pensou que o pecado, ele perdeu o sentido do pecado? O pecado em si, a palavra pecar, né? Dentro da religião, aquela coisa religiosa, ela perdeu a força. As pessoas perderam medo do pecado, né? Como se isso fosse tão normal na vida de um ser humano, como roubar,
Não é verdade? O roubar se tornou tão normal na vida cotidiana nossa que o pessoal tem medo até de preço. Mas o medo, Deus, ele transmite medo? Não. O que a gente deve sentir por ele é medo. Não é medo. É o temor que é bem diferente do medo, né? Medo é algo cruel, aquele, o Deus cruel, o da barba branca que fica lá, né? E não é assim, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de amor, de generosidade. É lógico que ele corrige, é lógico que ele vai disciplinar. Porque ele é um pai, né? Exatamente. Todo pai e o pai corrige. Exatamente. Todo pai vai dar aquele puxão de orelha. Então, o Deus do cristianismo, ele não é assim. Então, a gente não precisa ter. Se a gente for ver, tem um versículo que fala, 1 João 4,18, né? Fala assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, que a gente tem que ter temor ao Senhor. Se eu erro, eu vou ter esse temor ao Senhor. E eu vou ter que me arrepender verdadeiramente. Porque não adianta também eu falar, eu me arrependo e continuar escolhendo errado. Fazendo errado. Né, gente? Exatamente. Continuar andando no mesmo erro, né? Exato. Porque até mesmo, se você olhar para a palavra erro em si, né? Você tem altos comentários que falam, mas se eu fazer isso não é errado, Deus não vai me condenar se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo. Né? Eu não vou colocar, talvez, algumas situações que também não é relevante, porque às vezes eu posso até querer machucar, e a ideia nossa não é machucar, mas sim trazer essa pauta. Se você uma vez está num caminho que você decidiu, você tem que seguir ele. Na semana passada, eu fiz uma pergunta. Né? Qual é a tua confissão de fé? É uma pergunta tão simples, mas ela é tão complexa. Se a gente responder qual é a minha confissão de fé? Minha confissão de fé é aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador da minha vida. E assim entregar os meus caminhos a Ele. Só que a partir desse momento que eu faço essa consciência, essa integração, entreguei a Senhor Jesus Cristo, dentro dessa visão do erro, né, eu tenho que aos poucos abrir mão desses conceitos pecaminosos, mundanos. Então quer dizer que eu não posso escutar uma rádio aberta? Pode, meu irmão, não tem nenhum problema. O que você não pode é começar a se misturar com a música. Trazer a música para dentro de você. Se você está ouvindo uma música, tudo bem, você gostou. É natural. Gosta de escutar um programinha ali, o Pânico? Não tem problema, escuta de risada. Você gosta de escutar uma rádio que conta uma piadinha? Não tem problema. Mas não se contamine com essas piadas. Sim. Mas também tem outro ponto da tua vida normal. Então, se você está nesse caminho e você quer a mudança, você tem que se entregar. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Eu estava conversando com um amigo e eu comentei isso com ele, falou, não está sendo fácil. E realmente não é fácil. Meu pai vai se lembrar dessa história. Ainda não era nem casado. E um dia nós saímos para caminhar na direção do Pico do Paraná. E era um dia nublado, estava chovendo. E no meio desse caminho, para a montanha do Pico do Paraná, a gente se desviou, né, da rota. E começamos a subir, começamos a descer, e cada vez ficou mais difícil a trilha, até um ponto, né, que a gente realmente fugiu da rota. Mas não foi fácil. Chegamos numa montanha, né, chegando lá, ao Tocum. Passamos uma tarde e uma noite lá em cima, né, e no amanhecer voltamos. E chamaram os bombeiros, falaram que a gente estava perdido. Na verdade, a gente estava voltando, a gente sabia o caminho. Sim. Mas foi fácil essa caminhada? Não. Eu me machuquei inteiro, né? Eu estava com uma roupa não apropriada na hora. Mas a mudança é isso. Quando você escolhe mudar um caminho, você vai ter montanhas, você vai ter barro, água, dificuldade, frio. Só que você tem que decidir por essa mudança. Sim. Não é verdade? Uhum. Porém, nessa mudança desse filme, a gente vai notar que esse pastor, esse bispo, né, ele tem uma epifania dentro dele,
que dentro dele ele tem uma histeria no qual Deus falou com ele. Sim. Você falou sobre ir à igreja e ouvir uma profecia. Hoje muita gente está atrás disso. Uhum. Deus falou com você? Mas isso tem que ser o contrário. Se você está mudando a sua vida, Deus vai falar diretamente com você. Exatamente. E isso daí, gente, todo mundo passa, né? Eu também já fui dessas, assim, que eu adorava. Eu falei, ai, a fulano de tal vai estar lá na igreja tal. Uhum. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. E quando Deus não falava comigo, eu saía tão brava de dentro da igreja. Sério, uma vez eu saí chorando. Porque Deus não falou. Ele falou, sério, foi castigo pra mim. Porque assim, Deus falou com meu marido que estava do meu lado, falou com a minha amiga que estava do outro lado, falou com não sei quem estava atrás de mim. Eis que te digo, filha minha! Não falou comigo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa. Por isso que é importante a gente ter a nossa identidade em Cristo. Exatamente. Sabe? Porque até por causa desse negócio de rádio que você falou, os crentes mimimi vão falar, mas é verdade, se eu tenho a minha identidade firmada em Cristo, eu não vou ser influenciada, eu vou influenciar. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter essa firmeza. Igual falar assim, eu vou andar com... Não vamos falar para não criar muita polêmica. Eu vou andar com ciclano, Beltrano, né? Mas eu vou mudar ele, porque... Então, cuidado. Cuidado que você pode ser mudado. Cuidado. Porque dependendo, você que vai acabar sendo influenciada e aí... Né? E aí a gente parte para aquele, então, segundo ponto. Todos são salvos? Hashtag, todos vão pro céu. Todos vão ser salvos. Eu quero ouvir vocês aí na rádio, mandando pergunta pra gente. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Você acha que todos vão ser salvos? Ou, você que uma vez entregou a tua vida a Jesus Cristo, você acha que você não vai perder a tua salvação? Biblicamente, Isabel. Biblicamente, né? Uhum. Será que a gente vai ser salvo? A gente vai ser salvo se andarmos em santidade, pelo menos buscarmos andar em santidade, né? Olha só que de João 8, 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, somos filhos? Somos. A nossa identidade é essa, filhos. Então, nós somos livres, né? Sim. Só que o que a gente tem que cuidar é com a liberdade e o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando eu ajo tendo aquela certeza que o Espírito Santo vive em mim. É Ele que me conduz. É igual a gente falou de escolhas no outro programa. Sim. Né? Que a gente fala assim, não, eu sou livre. Ok, eu sou livre. Eu posso fazer as minhas escolhas, ok? Eu posso fazer as minhas escolhas. Mas saiba que não somos verdadeiramente livres. Porque nós temos o nosso inconsciente, nós temos os desejos da nossa carne, que muitas vezes, na maioria de nós... Exato. Tem um livro da Bíblia que todos os corintianos gostam. Mateus Chalvino, Oh, corintiano. 1 Coríntios 6, 9 e 11. A Bíblia aqui, né, nos dá um aviso sobre pecados graves que podem impedir uma pessoa de ganhar a salvação. Então, para vocês estiverem mais antenados, agora a gente vai passar um pouco assim mais um estudo bíblico, né, sobre isso, né, sobre o que é perder essa salvação. Em 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 9 a 11. Lê pra gente, Gisele. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O 11 também? 11 também. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então, esse aviso
né? Se a gente olhar assim, agora um pouco mais para a teologia, né? Esse aviso foi um aviso que Deus está nos dando, né? Paulo, ao escrever esse livro, ele fala, ele relata aquilo que é possível, né? Perder a salvação. Sim. E a gente vai tocar em pontos, porque esse filme ele abrange bem esse ponto, né? Mas se a gente pensar, fora aquilo que a Gisele falou sobre homossexualidades, né? Mas imorais, a imoralidade dentro da igreja É bem abrangente, é né? bem grande. E se nós olharmos, nós estamos caminhando para mais igrejas mundanas, imorais do que morais. Igrejas que deixam de pregar a moralidade. E eu não estou sendo uma coisa quadrada, moral, Deus costumes, não. Mas pregar realmente o respeito, né? Pregar aquilo que é certo. Igrejas que usam da imoralidade para se autopromover. Não é verdade? Sim. Até porque as pessoas costumam apontar o pecado do outro, sendo que Jesus fala pra gente o quê? Ele não gosta do pecado, ele abomina, mas ele ama a vida. Então, nosso trabalho aqui, como filhos, é amar vidas. Não é se o meu irmão tá pecando, se o meu amigo tá pecando, tudo bem. Ele sabe o que ele tá pecando, Sim. Ele não precisa que fique ali, né, reforçando aquilo. E a salvação é para todos. Ó, Isaías 55, capítulo, né, 55, 56 e 57, deixa bem claro que a salvação é para todos. Todos quem? Os sedentos, os gentis, os ímpios. Qual é a regra? Qual é a única coisa que precisa? Aceitar Jesus. É uma coisa tão simples e tão fácil, né? Romanos 8.1 é um versículo que a gente sempre vai bater, aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação e não há pecado. Né? Então, se você aceitou Jesus Cristo, né? Então não há pecado. Porém, você não pode usar desse versículo como uma muleta para as coisas erradas que você faz. Exatamente. Se você pensar, eu vou pecar e amanhã Deus vai me perdoar, você vai se enganar. Porque Deus, ele abomina aquele que sempre está voltando. Né? O cachorro vai voltar ao vômito e a porca voltará à lama. Não é verdade? Sim. Então, ser livre em Jesus Cristo é muito fácil. É se permitir que o poder dele se aproprie de você. E o poder dele não é o falar em línguas, como o apóstolo Paulo ele fala, não é você ficar ali e chama lá, e chama lá, chama lá. Não é isso. O poder dele é quando alguém olha para você e que você está refletindo aquilo que Jesus Cristo é. Né? O amar a pessoa verdadeiramente. Sim. Então você tem que refletir isso. Até porque o falar em línguas não significa poder, significa Não, a tua intimidade com o Espírito Santo. Um dom espiritual. Um dom espiritual, aí você tá chamando ali para ter mais fogo, né? Mais fogo. Então... Fogo, né? Demanda fogo, queima. Manda fogo, queima. Então existem condições. Existe. Seguir, certo? Existe. Condições para seguir para este caminho. Existe. Para salvação? Exato. Sim. Até porque Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Sim. Né? Então, se você conhece um versículo da Bíblia, adeus o seu tempo de ignorância. Aí você vai ter que responder pelos teus erros. Então o índio lá, o índio mais primitivo, aquele que não teve contato com o homem branco, será salvo? Será salvo. Será salvo porque ele vive na ignorância. Ninguém foi lá evangelizar ele. A Exatamente. Bíblia diz que o tempo de ignorância não será exigido. Né? Exatamente. Mas como a Isabel falou, a partir do momento que você já sabe um versículo da Bíblia, Vai, já era, né? Aham. Porque até mesmo o apóstolo Paulo fala que é melhor que você não saiba. Exatamente. Pois se você souber, aí vai ser Tá cobrado. alinhado. E isso eu acho tão bonito isso, que quando a gente entra nesse debate, né? Paulo, mas eu sei os 10 mandamentos. Oba! Já era. Oba! Já sabe alguma Bem-vindo. coisa. Eu sei como Jesus foi crucificado. Beleza, você já sabe alguma coisa. Aham. Então está na hora de você se aprofundar mais. Exatamente. Mas o se aprofundar, meu irmão, não quer dizer que você vai se tornar um grande teólogo, né? Ou um grande pregador. Se for, melhor ainda.
Que Deus abençoe que você seja. Mas se aprofundar é você ter a vontade de ler a Bíblia. Nós vivemos um país que é um país cristão. Independente ao nome, a placa em si. Sim. Né? Nós estamos falando de Jesus Cristo e ele não carrega uma plaquinha, Não. né, com vários nomes de denominações. Não. Nós estamos falando de Jesus Cristo. E se somos um país cristão, reconhecido mundialmente como um país cristão, livre de qualquer perseguição. Tem ali um ou outro que gosta de levantar a bandeirinha, né, só para se autopromover. Mas se você olhar, a maioria, 99,9% das casas brasileiras, tem uma Bíblia. Sim. Então, quer dizer, que a maioria dos brasileiros sabe quem é Jesus Cristo, sabe quem é ser livre. E essa liberdade, que a gente vai falar também sobre esse filme, no qual esse bispo começou a entrar em conflito. Sim. Né? E vamos falar sobre esse filme logo mais no nosso comercial. Pós-comercial. Já vamos tomar uma aguinha, né? Vamos soltar uma música. Mas antes de soltar a música, eu quero falar dos nossos patrocinadores, que no qual merece todo o respeito, o nosso abraço, porque eles são tão especiais como vocês, os ouvintes, que está aí nos ouvindo. Eu quero falar agora, rapidamente, sobre a Piffer Consórcios. Você que tem um sonho de comprar um apartamento, trocar de carro, ou fazer aquele tratamento estético. Você foi no dentista e o dentista falou, 32 mil para mexer nessa boca? Não tem problema. A Piffer Consórcio realiza o seu sonho. Entre em contato pelo telefone 41 9 9188 4433. Vou repetir. 91 9 9188 4433. E venha fazer uma consulta conosco para saber qual é a melhor forma. Quer comprar uma casa? Quer trocar de carro? Quer fazer um tratamento estético? A Piffer Consórcio realiza isso com você. E nós também temos aqueles grandes patrocinadores que até sorteiam coisas para nós. Opa, Pois verdade. Brindes, Paulo! Brindes! Hoje o meu Oh, português está meu Deus difícil. do céu. Gente, hoje é sexta-feira, hoje é dia de pizza. Sextou! E você pode encontrar essa pizza na Pasta Pizza. A Pasta Pizza é uma pizzaria, uma cantina maravilhosa. E ela serve pizzas, sopas, massas, calzones, panquecas, batata suíça. Gente, é uma delícia. Mais de 27 anos já no mercado. A Pasta Pizza fica no coração do São Brás. Ela fica na Avenida Três Marias, número 339. Hoje a Pasta Pizza trabalha somente com delivery ou no balcão, tá? E para você entrar em contato com a Pasta Pizza, você entra através do 41 3273 3913. Repita. 3273 3913, tá? Vale a pena. E semana que vem, quero deixar já dito para vocês, tá? Entrem, curta a nossa página lá no Instagram, que é PMG Tá Na Área, tá? Lá pelo Instagram. Todas as nossas promoções estão sendo colocadas lá no Instagram. E sexta-feira que vem vai ter o sorteio da pizza. E tá? não é uma pizza simples não. Como que é a Ai, pizza? gente, é top a pizza, gente. Olha, entra lá na nossa página, vocês vão ver. Ou também sigam também a Pasta Pizza através do @pasta.pizza.deliver, tá? Para você saber mais dela. E na verdade, então fique ligadinho que sexta-feira que vem, primeira sexta-feira do mês de outubro, vai ter sorteio da pizza, tá? E também quero falar da Sobiec Imóveis. A Sobiec Imóveis há mais de 12 anos no mercado, tá? Vendendo e também gente, Consignado. não, consignado não, vendendo. Vendendo seu imóvel. Você que quer vender ou você que quer comprar um imóvel, a Sobiec Imóveis, ela está aqui no coração também do Campo Comprido. Ela fica na João Falas, número 1110, na sala 7, tá? E ela tem um site maravilhoso para você entrar lá e ver todos os imóveis que eles têm para vender, tá? Você entra lá no www.sobiecimóveis.com.br.
Também você pode também seguir pelo Instagram, que é @Sobiec-Imóveis, pelo Instagram também, gente. O telefone da Sobiec Imóveis é 3019 4779. 3019 4779. Você que quer comprar um imóvel ou você que quer vender o seu imóvel, entre em contato com a Sobiec Imóveis, tá? Não perca tempo. É o melhor lugar para você fechar o seu negócio, tá? E adquirir também aquela casa do seu sonho, aquele apartamento, aquele terreno na praia. Entre em contato com eles. 3019 4779. Vamos de música? Vamos de Forever Racing Hillsong. Oh, meu inglês. There's nothing good in me. You are love, you are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you are hope. You have covered all my sin. You are peace when my fears crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are light, death has lost its sting. Voltando, deixa eu corrigir aqui o nosso Instagram. Eu falei errado no nosso programa. É @PGM. Tá nada, Tá na acontece. Tá, gente? @PGM tá na área, tá? Entra lá no Instagram e comece a nos seguir. Tem uma pergunta Tem uma pergunta da da Camila. Camila. Tudo bem, Quer que eu Camila? leia Paz pra do Senhor, você, tudo Gi? bem? A Camila. Quer que eu Vai lá, pergunte leia pra você? nós. A Camila pergunta, ela tá dizendo aqui primeiro que ela escolheu viver no caminho do Senhor. Glória a Deus por Aleluia. isso. E que não tá sendo fácil. Bem-vinda ao clube. Né? Porque o Senhor disse que não seria fácil mesmo. É normal. Exatamente. Não se desespere. Ela quer saber, Gi, se é ela que escolhe ou se é Deus que chama ela para servir. Olha, na verdade, Camila, Deus escolheu a todos nós, né? Não existe nenhum e nem outro. Deus escolhe a todos, né? Então, nesse caminho, realmente, é um caminho... Eu não vou dizer para você que venha para Jesus e seus problemas acabaram, como o seu Creyson, né? Quem é mais antigo vai saber, né? No seu Creyson, não é dessa forma, mas... Existe algo poderoso e soberano do Espírito Santo, que é o nosso amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Então, no momento difícil, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te ensinar todas as coisas. E todos nós fomos chamados, sim, para ser servos do Senhor. Tá? O servo, ele é aquele que vai servir. E como que você vai servir? A partir do momento que você... coloca a sua vida a dispor do Senhor e diga, eis-me aqui, Senhor. Ele vai estar trabalhando na sua vida e você vai produzir algo diferenciado, seja dentro da sua casa, porque que nem eu falo assim, o melhor lugar para a gente começar a servir ao Senhor é dentro da nossa casa. Como? Mudando as nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente usa muito essa palavra aqui, sendo resiliente, né? Na verdade, você ter resiliência no Espírito Santo dentro do seu lar, né? Ensinando os seus filhos, ensinando as pessoas que moram com você a amar o Senhor de uma forma através da sua vida, não com a cobrança. Porque quem faz a obra em nós é o Espírito Santo. Então, vou dizer para você, você é uma serva do Senhor, é você
Ele te escolheu para você servi-lo e também ele conta com você para que você venha servir a ele, né? Amém? Consegui responder? Se caso não conseguir, coloca ali a informação novamente ali no Facebook, a gente vai estar conversando, tá bom, Camila? Obrigada pela tua participação. Isso aí. Continuando, então, a gente vê no filme, né, que ele começa a falar que não precisa mais evangelizar ninguém. Igual você falou do índio ali, já lembrei. Nossa. Não precisa mais evangelizar, porque automaticamente todos estão salvos. E aí ele lança aquela pergunta, Deus permite o mal? Sim. Deus permite o mal, para que a gente possa escolher. Se você Mas se olhar... ele permite o mal, Certo, é porque vamos lá. nós também estamos sendo Exatamente. mal. Mas tá- o que você é tá o mal? atravessado, mas... Primeiro a gente tem que definir o que é o mal. O que é o mal, Paulo? O mal é tudo aquilo que vai de contra as coisas boas, a gente coloca assim, né? Eu vou comentar uma notícia no jornal hoje. Uhum. Lá no Tatuquara, um casal furou a preferencial e o carro acabou acertando uma moto. Fugiram. Foram para dentro de uma casa. Se trancaram. E a dona da casa, que era a dona do carro, falou que vendeu o carro e não abriu o portão e a polícia acabou levando ela presa. O que ela fez? Foi certo ou foi errado? Ela fez o mal porque ela encobriu um ato criminoso. Então, sobre ela receberá o castigo da lei. Não é verdade? Então, o que é mal para Deus? Eu vou puxar os 10 mandamentos. Não matarás. Então, se você matar, mesmo que você esteja dentro da palavra de Deus, pegar o assunto, me desculpe os irmãos que gostam dela, a Flor de Lis, não estou falando mal dela, mas eu pegar esse ato. Ela não matou? Sim. O que está acontecendo? Mas está acontecendo algo que está indo contra a palavra de Deus e ela vai receber um castigo por Deus e por homem. Então, o que é mal? É tudo aquilo que é contra o bem. Mesmo que não matou, mandou matar, né? A gente Sim. vamos pegar uma Não sou eu que que não estou seja, julgando, né? que não seja a pessoa que está na mídia, mas vamos pegar a vida de Davi. Sim. Opa, Davi. Pronto. Davi, ele fez um alto mal aos olhos de Deus, né? Tava lá, a bonitona tomando banho, e ficou esfiando, desejou, consumiu o ato. Deus pesou a mão? Sim, ele ficou, mesmo que ele se arrependeu, Consequência né? dele? A consequência, veja, o que aconteceu com os filhos de Davi, com a família de Davi. Mesmo Davi, ele se arrependeu do ato, mas ele não matou o marido daquela mulher, mas ele praticamente colocou ele na linha de frente, ele mandou matar, né? Então, na verdade, ele não fez com as mãos dele, mas mandou. É uma forma também de um homicídio. E o que aconteceu? Ele se arrependeu, mas quantas coisas o filho daquele relacionamento que ele teve não vingou, faleceu. Depois, quantas coisas ruins aconteceram com os filhos de Davi, né? Com a filha de Davi, né? Então, na verdade, assim, foi uma sucessão de situações devido ao erro. Né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem, na verdade. Por isso que eu falo assim, o mundo hoje, por que nós está pagando uma conta, né? As pessoas em si. Mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas todos nós somos habitantes aqui. Um exemplo, uma pessoa que aborta, né? Por que hoje nós estamos, esses dias, eu estava escutando uma pregação de um líder religioso, onde ele dizia que Deus, ele não mandou Covid para essa terra, para o mundo, né? Mas por que está acontecendo tantas coisas, tantas situações adversas acontecendo desse ano de 2020? Mas que nem ele falou assim, quantas pessoas, né? Quantas mulheres aí tiraram seus próprios filhos, né? Abortaram. Sim. Isso é uma conta? Sim. Deus é contra isso. Exatamente. É um homicídio, é uma vida que Deus deu. Aí as pessoas dizem, mas eu não fiz nada, né? Quantas pessoas não estão cuidando da própria natureza, tá? Não estão cuidando daquilo que Deus estabeleceu para nós, sujando os rios aí e poluindo, empresas não cuidando da parte que tem que cuidar da parte ambiental, tudo isso. Sim. E completando o que você falou hoje, as pessoas sempre têm que arrumar um culpado, né? Então, é culpa de Deus, por que Deus permite o mal? Para quem que Deus deixou o mundo?
culpa nossa. Nossa. Nós somos o responsável. Se o mal Nós somos acontece, nossos. é porque é a culpa nossa. Exatamente. Igual a gente estava conversando. É tão fácil, as pessoas falam, nossa, tem tanta pobreza, tanta fome, tanto isso. E o que você está fazendo? Ah, eu vou... Muitos crentes, né? Religiosos. Não crentes, não tá? crentes Religiosos. Religiosos. Eu vou orar. Orar não vai matar a fome de ninguém. Então você pega um pacotinho de feijão teu, faz uma vaquinha, pede doação, vai atrás e ajuda. Exatamente. Se for um caso assim que não tenha como você ajudar com dinheiro, com comida, com roupa, aí você ora, né? No meu Ora caso de pra uma Deus, doença, que tudo bem, você né? ora. Né? Só no caso de doença mesmo, né? Você ora, você ajuda com... Hoje, Isabel, tô, né? Deus me livre, né, nos guarde disso. Eu tô doente, sei o que, não tem dinheiro para comprar um remédio, tá tão difícil, menina, porque né, essa crise aqui. Eu tenho dinheiro. Gia, eu vou orar por você. Exatamente. Deus vai dar um jeito. Cara, qual remédio que é? Vou lá e ajudo. Se você não tem, ó, eu Não vou, tem? vou reunir amigos, entendeu? Essa é a solução. Às vezes a gente não tem o dinheiro. Um tempo atrás a gente precisava, ajudou uma criança, até ela é de Arapoti hoje, precisava tomar um leite. Agradeço a nossa comunidade que nos ajudou muito. Muito, ajudou essa Era família, né? a lata era mais ou menos 80, 90 reais. Só que uma lata para uma Nossa, criança, você que já Dá teve pra criança, é nada. uma semana, né? Aham. Então a gente se reunia, eu e o Paulo, e eu ia fazendo trabalho de formiguinha, eu e o Paulo. Nós doávamos uma lata, aí eu falava com outra pessoa que me doava outra, pessoas de outros ministérios nos ajudaram, e aquela criança todo mês era leite a mais. Mas veja, a gente não pode ignorar, tem coisas que, como a Isabel falou, você não pode ignorar, só falando eu vou orar. Qual que é o teu problema? Eu não posso te ajudar com tudo hoje, mas eu vou tentar reunir pessoas. Exatamente. Né? É impossível que uma pessoa não possa doar um pacotinho de alguma coisa, ou tirar uma roupinha que não usa mais, não furada, etiquetada, né? Mas uma roupa que esteja de bom estado. Né? Às vezes as pessoas acham que para doar tem que doar várias caixas, né? Que nem agora a Isabel está fazendo a coleta de doação de doces. Não precisa você ter várias caixas, mas se você comprar um pacote de pirulito, custa mais ou menos R$ 7,90, já vai ajudar. Então, um pacotinho, às vezes, né? De um em um. De um em um, a gente faz uma força. O problema é que a gente tinha uma cabeça que a gente acha que a gente tem que ter o dinheiro em abundância, e nós temos que ir lá e fazer uma compra de R$ 400 no mercado. Não, gente, para ajudar não precisa ser dessa forma. E até mesmo quando a gente pega e fala de ajuda, você fala, nossa, vocês não estão falando do filme. Então sim, porque se você assistir esse filme, Nossa. você vai ver que o bispo, ele começa a entrar em contradição por só estava orando. E ele não agia, ele só orava, e orava, e orava. E o que aconteceu com esse bispo, Isabel? Esse bispo perdeu tudo. Né? Só não perdeu a família, porque a mulher dele se revelou uma Jezabel da vida. Senão teria perdido, né? Mas ele perdeu tudo. Amigos abandonaram. Os fiéis foram saindo da igreja porque, né, tava entrando em Situações contradição. contraditórias à palavra de Deus. Né? Daí, Paulo, eu queria que você comentasse uma frase dele, tipo, viver no pecado. Você pode viver no pecado, mas não demonstre que você está no pecado. Quando você vive no pecado e não demonstra que você está no pecado, você está sendo hipócrita com você mesmo. É a mesma coisa que eu me machucar e criar aquela casquinha. Só que aquela casquinha, e que debaixo dela, que é o semente ali, representa o pecado. E eu vou lá, coço o dedo. Ou seja, uma hora alguém vai se levantar e vai tocar nessa ferida. Se a gente olhar para o apóstolo Paulo, ele é bem claro. Ele reconhece que ele tem um espinho na carne. Se você olhar lá para o capítulo, para Coríntios, né, ele vai falar que sempre se levanta alguém contra ele. Esse é o espinho da carne. Qual que é o espinho da carne, Paulo? Ele perseguiu os cristãos. E esse cara falava, agora você está pregando a palavra desse homem, de Jesus Cristo? Você que perseguiu os cristãos. Se você tem algo dentro de você que é pecado, você está vivendo esse pecado, a palavra de Deus nos diz, está no livro de 1 João ou 2 João,
depois eu vejo, que diz assim, procurai os bispos ou o pastor e confessai esse pecado. Às vezes nós temos algo que precisa ser confessado. Sim. Você vai confessar a Deus esse pecado, pedir para Ele que Ele te ajude. Procurar um pastor. Gente, quando eu falo em pecado, tem algumas coisas que não podem ser reveladas para qualquer um. Quando a gente está trabalhando na psicanálise, a primeira coisa que falam pra gente, isso aqui não vai sair daqui, você não vai contar nada pra ninguém. Não contamos nada pra ninguém, porque é um sigilo ético. E Deus também tem esse sigilo ético. Deus não vai revelar o teu pecado para ninguém. Expor ninguém. Então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai te curar. Então cada vez que você contar algo sobre esse pecado e você ainda tiver medo, porque ele não foi sarado. Então viver no pecado escondido, você não está escondendo de Deus. Você vai continuar no pecado. Exatamente, porque todos nós somos tentados, né? Todos Então, nós. é uma escolha nossa se a gente quer pecar ou não, se a gente vai ceder a essa tentação ou não. Né? Aqui foi falado do homossexualismo, mas a gente pode trazer para os héteros também. Você olhar o homem olhar uma mulher na rua, ou a mulher olhar o homem na rua, vamos falar da parte orgânica agora. É normal, você olha, primitivo. Tal, né? Exato. Só que você trazer pensamentos além, aí já é pecado. Aí você já está cedendo. Né? Exatamente, você está cobiçando, aí você está cedendo ao pecado. Então, essa fala dele está totalmente errada. Né? Ele traz como uma heresia. Assim como ele fala, ai, Deus falou comigo. Deus fala mesmo, só que quando Deus fala, a palavra dele jamais é contraditória, está escrito. Vai ter, né? O que Deus vai falar para você vai ter. Vai estar em concordância. Você vai estar em concordância Exatamente. com a palavra de Deus. Porque até mesmo a gente aprendeu isso, nossa caminhada, Isabel, Gisele, eu, nosso irmão Gessé que está aqui, né? Ele que está mexendo nas carrapetas da rádio Remissão Gospel, né? Está aqui nos ajudando. Então, se você olhar biblicamente, você participa de um estudo bíblico. Então, o pegar a Bíblia e ler ela vai te trazer a luz de muita coisa que está ali te contradizendo. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, quando você estuda a palavra, te traz a luz. E a palavra é a única que te liberta. Exatamente. Então, estudar a Bíblia, pegar ela, folhear ela, te traz a libertação. Essa irmã que nos fez essa pergunta, né? Então, para ela, provavelmente foi algo libertador. Talvez alguma dúvida, né? Continue nessa caminhada. Porque somente nessa caminhada vai te trazer luz. E falando em luz, a palavra de Deus, ela jamais vai concordar com as situações do mundo. Deus, ele não aceita o mundo dentro da sua casa. Nós somos a igreja. Não somos a igreja? Sim. Não é as paredes que fazem o templo. O templo é só algo que a gente constrói para estar tendo uma união. Mas nós somos a igreja. Então, se nós somos a igreja, como que Deus vai habitar com o pecado? É sujeira, não tem como. Então, ele fica falando que Deus falou com ele para justificar todas as heresias que ele tentou infiltrar na cabeça do povo. Exatamente. Dizendo que o inferno não existe. Como assim? Que nós não precisamos mais evangelizar ninguém, porque tá todo mundo salvo, viva do jeito que você quiser. Só que daí, eu trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, 4 versículos do Senhor falando que ele está errado. O bispo, né? Ó, Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como não vamos parar de evangelizar? Como que as pessoas vão saber de Jesus nos lugares onde a Bíblia ainda não chegou? Se é que existe ainda, porque temos tantos missionários, graças a Deus, né? Nós temos uma grande portas que se abre
Eu gosto de comentar eles, porque eles fazem um trabalho bacana, né? Com o pessoal do Portas Abertas, que trabalham o mundo inteiro em locais perseguidos, sofrem na carne, né? Mas, se a gente olhar para o filme, né? A gente vê que esse bispo, ele se dobra às coisas do mundo, com a conformidade das situações mundanas. A religião em si, né? Não é importante, mas sim Jesus Cristo. Mas ele começa a andar em algo além do que o universo, né? Ele começa a andar pelo mundo e pregar o mundo. Exatamente. Ele prega bem isso, esse argumento. E se Jesus morreu por nós, não tem como a gente obter salvação se não for por ele. Não existe. Exatamente. Existe. Passaporte é ele. Aí, olha que diz 2 Timóteo 3,16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que é dar respostas, né? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é impossível esse homem ter ouvido Deus falar com ele, porque Deus jamais iria falar ao contrário de tudo isso daqui que a gente acabou de ler, né? Não tem como. Não tem como. E a gente vê que como é um filme, que ele é um filme não muito bem acabado, não que ele foi mal dirigido, nada, Não, ele foi mas mal acabado, assim, questão que ele deixou muitas coisas abertas, e eu acredito que até mesmo de propósito para trazer a pauta a isso, né? Que a gente vê que ele mesmo ali, ele é um cara frustrado. Sim. Todos nós temos os nossos demônios dentro de nós. Nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas complicações, e com certeza, pelo filme que devemos entender, que esse bispo, ele teve o seu trauma. De querer ganhar o mundo, talvez por uma porta larga, ele falou que não há mais inferno. Eu acho que ele quis achar uma justificativa para salvar o tio dele, né? O presidiário lá que se matou. Então acho que ele estava tentando arrumar uma justificativa que ele foi salvo. Ele queria salvar o tio dele de tudo quanto é jeito. Tanto que daí, para a gente fechar, a gente pergunta: o inferno é lugar para os homens? Não, porque Deus não criou o inferno. Né? Quem criou o inferno foi o próprio Satanás, que no qual, né, na constituição do mundo, que ele cobiçou o trono e desceu à terra e ele foi condenado. A palavra nos diz, aí sim, que Deus quer que todos nós, todo mundo, vá ao encontro dele. Sim. Então, Deus criou o céu para todo mundo, mas Satanás usou de espelho. Amém? Como está bom o programa, queremos agradecer a Giovana, que está falando aqui que quando tem sextas-feiras ela abre a Bíblia dela para estudar junto com a gente. Obrigado, Giovana. Camila, continua, Camila, nessa caminhada. Eu vou falar uma coisa para você, que talvez muita gente fala contra, mas caminhar com Jesus Cristo não é fácil. Não. Você vai ter muito problema? Eu tenho. Oxe. Então você vai ter muito problema. Mas permaneça, pois a videira que dá fruto, essa videira será gloriosa. Amém? Amém. Fala alguma coisa, Gisele? Não, Hoje falou tranquila. pouco. Falei pouco hoje. Gente, continue se esforçando, na verdade. A gente precisa continuar, né? Sim. Seguindo, trilhando, tentando cada dia melhorar, porque Deus tem preparado algo para nós, né? Ele mesmo fala que ele foi, né, ao Pai, preparar um lugar, preparar uma morada para mim e para você. E para que a gente vá para essa morada, muitas coisas temos que abdicar de muitas situações das nossas vidas, renunciar a algumas coisas, né? Tem até uma música do Baruch que fala que ele vai abrindo mão de muitas coisas para não perder a salvação dele, né? Então, na verdade, aquilo que ele colocava tanto esmero, tanta ali capricho, muitas vezes está fazendo perder o valor, né, das coisas do céu. Então não deixe que as coisas do mundo preencham um coração que foi feito para o céu, né? E como que você vai para o céu? Na verdade, aceitando primeiramente, aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Até lá em Apocalipse 3:20 fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e entrar, eu cearei com ele e ele comigo.
Então, na verdade, esse é o começo, esse é o primeiro passo em você abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo. O segundo passo é você conhecer dele. E como que você vai conhecer? Da água, da fonte que está dentro da palavra de Deus, a água viva, é essa que transforma. Depois que você conhece Jesus Cristo, na verdade nós não estamos pregando religião alguma aqui, nem placa de igreja, mas nós queremos dizer que Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que batiza e aquele que te liberta. E depois que você conhece da água da vida, da água da fonte da vida que é Jesus Cristo, que você conhece os preceitos, aí você começa a eliminar as situações, os desapegos que você tem, e você vai começando a trilhar para este caminho. Existe só, a Bíblia diz que existe a porta estreita e a porta larga. Você precisa saber qual que é a porta que você quer escolher. E para você saber, é somente se aprofundando. Se você hoje quiser saber mais da Bíblia, se você quiser um estudo bíblico, se você quiser informações, entre em contato conosco, tá? Você pode deixar ali um recadinho, para chamar no inbox, a gente vai chamar. O que a gente quer, na verdade, é produzir vida de Jesus Cristo através das nossas vidas. É isso que nós estamos hoje mais preocupados, né, Isabel, né, Paulo? Sim. Na verdade, as igrejas, elas estão cheias, mas a gente quer que pessoas sejam cheias do poder do Senhor Jesus Cristo. Que o seu nome realmente ele esteja no livro da vida e que até o final da tua carreira, até o final dos teus dias, este nome permaneça lá escrito sem ser apagado. Tudo isso que eu estou falando para você é para mim. Eu estou falando para mim. Que eu ainda estou vivendo, ainda estou caminhando, então na verdade isso é para mim, para que lá no final o meu nome esteja no livro da vida e que eu não venha perder a minha salvação e que não venha perder o lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Amém. É isso aí. Só lembrem que a graça de Jesus nos salvou. Então, quando a gente tem essa certeza da graça e da salvação, a gente age com bondade, com amor e generosidade. Que vocês tenham uma boa noite. A gente vai estar com culto domingo agora na Comunidade Evangélica Unidade, que fica na rua João Charneski. Pedro Charneski, número 71. Confundi os apóstolos. Os cultos são presenciais domingo, às 9 horas, às 10 horas da manhã. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E à noite, às 19 horas. A Comunidade Evangélica Unidade tem como sua direção principal o pastor Luiz de Souza, ele que nos dá uma instrução, né? Infelizmente, nas quintas-feiras nós tínhamos nossos estudos, por causa do Covid, e respeitando a lei, nós estamos ali, né? Então, na Comunidade Evangélica Unidade, domingo às 10 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas. Vai lá, venha participar, venha dar um glória a Deus conosco. Para você, meu irmão, que quer fazer um acompanhamento na psicanálise, nós temos a Isabel, que trabalha com criança, né, por ela ser pedagoga, também trabalha com pessoas adultas. Eu aqui que vos falo também trabalho, né, tanto com adulto e casais. Nós trabalhamos dentro da linha psicanálise, somos cristãos, trabalhando na linha cristã, né? Não tenha medo de vir conversar com a gente. Telefone 41 98837 1128. Nesse telefone você pode falar comigo, que é Paulo Piffer, que está trabalhando com a psicanálise, ou com a Isabel. Você dá um oi, eu passo o telefone da Isabel para vocês. Tá ok? Gente, muito obrigado de coração. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso em Jesus Cristo. E que possamos, já na sexta-feira que vem, com o programa Tá na Área! E não esqueçam, ir lá no Instagram, porque lá vai ter pizza. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos! Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito, vem, diga. Espírito